Olá, povo abençoado! Eu sou Jonas de Moraes e estou aqui para compartilhar com você a continuação, não é a parte 2 desse vídeo, justamente para não ficar muito longo. Então você já deve ter copiado, não é, essas referências bíblicas. Nós estamos aqui colocando a parte em que deixa claro que todos, pecaram, não é, todos os seres humanos. Este é o motivo pelo qual Cristo vai morrer em uma cruz, ele morre em uma cruz, se sacrifica por nós para nos salvar. Este é o motivo do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ao evangelizar, pergunte para as pessoas por quem Jesus morreu, por quem ele deu a sua vida, por quem ele se sacrificou, por que ele morreu em uma cruz. Então a resposta é essa, porque todos nos fizemos pecadores, Todos os seres humanos pecaram e carecem da glória de Deus e necessitam do perdão. Então vamos lá, nós estávamos aqui em Atos 10:43, você que está começando aí na evangelização, que gosta de entregar folhetos, que entende que Jesus nos chamou para evangelizar, para anunciar as boas novas de salvação, é para você esse vídeo, tá bom? É um prazer ter a sua companhia. Vamos lá, Atos, capítulo 16, versículo 31. O que está escrito? Quem lembra, você deve lembrar, não é? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Esta é a resposta que Paulo ele vai dar para o carcereiro ali na cidade de Filipos. Ele vai dizer para ele, creia no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo você e a sua família. Porém, eu quero que você abra a sua Bíblia, se você estiver com ela, e deve estar com ela, tá? Eu estou aqui com o Novo Testamento, bem simples, esse Novo Testamento que geralmente nós costumamos, ao evangelizar, distribuir para as pessoas, então você deve ter um também. Então vamos para a leitura da palavra de Deus. Vamos lá para Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9 é muito importante, vai falar deste assunto, e eu quero fazer isso com você. Quando eu falei que é necessário deixar bem claro para as pessoas que todos nos fizemos pecadores, e tenha cuidado ao abordar pessoas e falar para elas isso, porque tem gente que fala assim como se nunca tivesse pecado na vida, sabe? Tem gente que vai abordar as pessoas e vai ler essa referência, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, você é um pecador. Então aquela pessoa já se irrita, já olha para você com outro olhar e diz, e quem nunca pecou? Aquele que diz que não peca é mentiroso, é o que a Bíblia está dizendo mesmo. Todos pecaram, E quem disser que não tem pecado, está enganando-se a si mesmo. Não é isso? Então você tem que ter muito cuidado como você vai abordar as pessoas. Eu falo que quem evangeliza deve ter um profundo amor pelas vidas, tá bom? Lembre-se de quem você era, de como você vivia, a condição que você estava e como você está hoje, tá? Para abordar as pessoas, para levar a mensagem do Evangelho. Nós temos um exemplo muito interessante, está em Mateus capítulo 9, versículo 9 também, Está escrito assim, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Olha que declaração maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele veio chamar quem? Os pecadores. Que coisa linda, Que referência maravilhosa. Você vai ver que as pessoas começam a indagar, os fariseus eram religiosos, eles começam a criticar porque Jesus está sentado à mesa com esses publicanos e pecadores.
E o Senhor Jesus deixa bem claro a necessidade, né, espiritual daquelas pessoas, que elas precisavam dele mesmo, e ele veio para isso, para salvar elas, né? Ele veio chamar, ele não veio chamar justos, mas sim o quê? Pecadores, ao arrependimento. Então, você já vai marcando aí Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9 ao versículo 12, tá bem? Marque aí na sua Bíblia, porque esse contexto é muito importante e ele faz referência a este assunto que nós estamos aqui abordando, tá bom? Então vamos lá, agora a necessidade de arrependimento, não é isso? Arrependimento, quando é que vai existir isso? Quando o pecador, ele compreende, não é? Ele compreende a necessidade, a sua condição espiritual, melhor dizermos assim. Você vai apresentar que Cristo, ele morreu na cruz, ele deu a sua vida, e em João 3,16, versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí você vai agora para o versículo 17 de João, capítulo 3, tá? João capítulo 3, versículo 17. O que vai estar escrito? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que interessante. O propósito do Senhor Jesus Cristo não é condenar as pessoas, mas sim salvar a humanidade. Por esse motivo, ele é sacrificado na cruz do Calvário. Ele dá a sua vida, ele sacrifica, não é? Naquele momento. Pois bem, falávamos aqui do carcereiro em Filipos, não é? Ele queria se suicidar. Veja que situação dramática. Você vai lá, abre a sua Bíblia agora, vamos lá, me acompanhe. Atos capítulo 16, versículo 31. O apóstolo Paulo está ali em Filipos, ele vai ser açoitado, vai ser preso, vai ter uma obra gloriosa por volta da meia-noite, mas o carcereiro ele vai pegar uma espada e queria o quê? Se suicidar, queria tirar a própria vida. O apóstolo Paulo diz, não te faça tal coisa, que nós aqui estamos. Ele vai dizer, então o que farei? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Independente de qual seja o cenário que uma pessoa possa estar vivendo, é necessário ela crer no Filho de Deus. Quando você crê que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida, vai existir isso aqui, arrependimento e conversão também. Não é? É necessário crer verdadeiramente. Atos 10, 43. A este dão testemunho de todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Mas aí existe uma pergunta. O que devo fazer? Não é? Eu devo crer no Senhor Jesus Cristo para que eu seja salvo. É necessário arrependimento? Sim. É necessário arrependimento. Arrependimento não é remorso. O arrependimento ele promove o quê? Uma mudança na vida das pessoas. Ele vai gerar o quê? Uma conversão. À medida que essa pessoa vai ouvir a mensagem do Evangelho, ela vai crer em seu coração, porque é preciso crer, mas claro, tem que ouvir primeiro. É por isso que nós estamos aqui gravando esse conteúdo, é por isso que Deus te chamou para pregar o Evangelho, não é? É por isso que você sente esse amor, se compadece das pessoas e quer ver o agir do Senhor Jesus em suas vidas. Isso tudo faz parte, tá bem? Então, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam o quê? Apagados os vossos pecados. Nós lemos aqui também em 1 João, não é? Capítulo 1, versículo 8. Mas se nós continuarmos, ele vai dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, né? Também antecedendo este versículo, você vai lá em primeira epístola de João, vá lá e leia. O que é que ele vai falar, né?
Ele vai dizer, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo é eficaz, não é? Para nos perdoar de todo o pecado. É preciso tomar alguma decisão? Vamos lá para Romanos. Me acompanhe aqui. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Vamos lá, nos acompanhe. Você que está com a sua Bíblia aí, vamos lá rapidão. Estou aqui com o Novo Testamento, olha aí. Ó. Também é tranquilo, apesar de que Romanos capítulo 10, versículo 9. Aqui. Bem fina a página, mas dá certo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Você já sabe esse versículo memorizado? É importante, tá bom? Memorizar os versículos bíblicos. É importante guardá-los na mente. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ou seja, é necessário confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor, tá? Como Senhor e como Salvador. Então você vai marcar aqui também Romanos capítulo 10, versículo 9, mas também Romanos capítulo 10, versículo 10. Olha como é importante. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10, tá bom? Você vai anotar aí também, é muito importante, tá? É muito importante. Eu fiz uns pontinhos no primeiro vídeo, mas não deu certo, por conta que a luz é muito forte, aí você termina, fica tipo assim, fica estranho, né? Eu vou colocar uma vírgula aqui para ficar bem melhor, tá? Então, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Você pode escrever aí as dúvidas. Este material é bem simples, tá bom? Bem simples, porque é para quem está começando de fato. Temos aqui essa referência bíblica que eu não mencionei, né? Atos, capítulo 4, versículo 12. O que está escrito? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esta é uma resposta, né, do apóstolo Pedro, tá? Para os principais daquela época religiosos. Ele deixa bem claro que em nenhum outro há salvação. Todo ser humano se fez pecador. Então ele necessita de quê? De um Salvador. Quem é Salvador? O Senhor Jesus Cristo. Lucas 19:10, vou colocar aqui também para você, tá? Lucas, capítulo 19, versículo 10. Também essa referência vai ser muito legal para você ter ela, tá? Guardada aí, memorizada e guardada aqui no coração para levar para as pessoas. Lembrando o versículo áureo da Bíblia Sagrada, não é? Nós temos aqui João, capítulo 3, versículo 16. Deus, ele ama de fato, não é, a todas as pessoas. Porém, ele nos ama em uma condição, qual? De pecadores. E em resposta a isso, ele vai enviar o quê? O seu Filho para nos salvar. Não é? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, tá? E versículo 16 também, ele vai deixar bem claro. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui essas referências bíblicas são muito importantes, guarde elas aí, escreva no seu caderno de anotações, tá bom? Então que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Eu sou Jonas de Moraes, é um prazer ter a sua companhia. Vou gravar outros vídeos, tá? Cada vez mais vamos aprofundar mais, tá bom? Estamos começando assim, mas não se preocupe, nós vamos nos aprofundar mais no assunto. Tchau, tchau, que Deus te abençoe em nome de Jesus.